Neste capítulo, vamos abordar topologia, comando e modelo médio do conversor Chopper. Meu nome é André Augusto Ferreira, sou professor do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 1828, nós temos a construção do primeiro protótipo de carruagem elétrica. No final do mesmo século, os carros elétricos competiam com os carros de combustão interna, graças a características como baixa emissão de ruídos e não emissão de fumaça que incomodavam bastante os motoristas e passageiros da época. No entanto, esses veículos tinham um grande problema, que era do ponto de vista da eficiência energética, em que era utilizado um reostato para regular a tensão que era aplicada ao motor de corrente contínua. Para melhor compreensão, vamos utilizar a alimentação de uma lâmpada incandescente, em que, nesta figura, está representado a minha bateria, o reostato e o filamento da minha lâmpada. A tensão aplicada à minha lâmpada, eu posso escrever ela como a tensão de um divisor de tensão resistivo, em que eu vou ter RL dividido por RL mais R vezes VD. Portanto, eu consigo variar a intensidade luminosa da minha lâmpada variando o valor de R, que é a resistência do meu reostato. Ou seja, eu vou conseguir variar o valor de VL. O grande problema, como já foi mencionado, é que parte da potência está sendo dissipada aqui nesse reostato. Somente em meados do século XX é que nós temos o desenvolvimento dos interruptores eletrônicos, em que eu posso substituir esse reostato por um interruptor eletrônico. Esse interruptor eletrônico eu utilizo de maneira que eu comando ele com uma frequência fixa, ou seja, eu tenho um período fixo aqui em que eu comando a abertura e o fechamento desse interruptor eletrônico. Quando esse interruptor eletrônico está fechado, ou seja, está ligado, a tensão de alimentação VL é a tensão da própria fonte, que aqui é VD. Quando o interruptor está bloqueado, ou seja, quando ele não conduz, a tensão sobre a carga é nula. Esse intervalo D vezes TS é ajustável. Esse D ele pode variar entre 0 e 1. Se a frequência dessa forma de onda estiver entre 0 e 30 Hz, eu vou observar a lâmpada ligar e desligar. No entanto, se ela for superior a 30 Hz, eu não vou observar uma variação de intensidade luminosa, mantendo fixa e constante essa frequência. E a outra coisa que eu vou observar é que quanto maior o valor de D, maior vai ser o brilho dessa lâmpada. Isso porque eu vou variar o valor eficaz da tensão que está sendo aplicada à minha lâmpada. Neste caso, como a tensão aqui é somente entre VD e 0, eu posso observar o valor médio dessa tensão aplicada a essa lâmpada. O valor médio é 1 sobre o período TS, integral de 0 até TS, da minha tensão VL. Como a minha tensão não é nula, somente de 0 até D vezes TS, eu vou colocar esse intervalo e a tensão vale VD durante o intervalo aqui. Portanto, o valor médio VL é igual a D vezes o VD.
Portanto, eu consigo variar o valor médio da minha tensão, variando esse valor de D. A vantagem, portanto, desse interruptor eletrônico é que ele não dissipa potência, ou seja, toda a energia da minha fonte é transferida aqui para a minha carga. Os interruptores eletrônicos podem ser organizados de acordo com a tensão de bloqueio que suportam, a corrente de condução e a frequência de comutação. Para potências bastante elevadas, os melhores dispositivos são os tiristores, uma vez que permitem trabalhar com tensões de bloqueio bastante elevadas e correntes de condução bastante elevadas. No entanto, a frequência de comutação é na faixa de centenas de Hz. Já para aplicações com frequências mais elevadas, nós temos tanto o IGBT quanto o MOSFET. O IGBT, embora me permita trabalhar com potências mais elevadas devido ao seu maior suporte para tensões e correntes mais elevadas, eles trabalham em frequências menores do que em relação aos MOSFETs. Nessa figura, nós temos representado aqui o símbolo do MOSFET canal tipo N, que nós temos o terminal de gate, source e dreno. Para o dispositivo operar como interruptor eletrônico, nós temos que polarizar a junção gate-source aqui. Somente após atingir um determinado valor limiar é que o dispositivo permite a condução de corrente aqui entre o dreno e o source. Abaixo desse limiar, o dispositivo está bloqueado. Portanto, se eu aplicar aqui uma tensão nula ou negativa, o dispositivo entra em bloqueio. Mesmo bloqueado, esse dispositivo permite a circulação de uma corrente reversa, já que ele possui na sua estrutura interna um diodo parasita. Este gráfico ilustra as curvas características de operação do MOSFET, em que, no eixo das abscissas, nós temos a tensão dreno-source, e no eixo das ordenadas, nós temos a corrente pelo transistor. De acordo com a tensão gate-source aplicada ao dispositivo, ele exibe diferentes curvas aqui. Ele possui três regiões de operação, uma região de corte, uma região ativa e uma região resistiva. Não interessa trabalhar dentro dessa região ativa, que é uma região linear que ele operaria como transistor, uma vez que a gente quer operar ele como interruptor eletrônico na região de corte ou na região resistiva. Abaixo de determinado valor limiar, ou mesmo sendo negativa, o dispositivo não conduz corrente. Acima do determinado limiar, mas dentro aqui da região resistiva, ele permite a passagem de corrente, e quanto maior a tensão VGS, menor vai ser a resistência do canal, ou seja, menor vão ser as perdas por condução que eu vou ter aqui no transistor. Para compreender o processo de entrada em condução do nosso transistor de efeito de campo, nós vamos utilizar esse circuito ilustrado nessa figura. Aqui nós temos um circuito que representa a carga aqui. Essa corrente de carga vai fluir por esse diodo D enquanto o meu transistor estiver bloqueado. Para comandar a entrada em condução desse transistor e o bloqueio dele, nós vamos utilizar esse circuito aqui, que é formado por uma fonte VGG e uma resistência RG. Só que internamente, o meu transistor de efeito de campo, ele
apresenta a junção de materiais diferentes com diferentes níveis de dopagem. Por simplicidade, nós vamos admitir que entre os terminais tenhamos aqui capacitâncias variáveis no dispositivo. Portanto, eu vou aplicar nesse meu circuito VGG aqui essa forma de onda de tensão em degrau. Bom, como esse circuito aqui, nós temos a resistência RG e uma capacitância parasita aqui, ou seja, nós temos o quê? Uma resposta a um sistema de primeira ordem, que vai ser um circuito RC. A minha resposta da tensão vai ser esse comportamento aqui. Somente após atingir um valor limiar de tensão é que a minha corrente no transistor começa a aumentar gradualmente. Durante esse intervalo de tempo, a minha tensão VDS é igual à própria tensão da fonte Vin. Ou seja, o meu dispositivo ainda encontra-se bloqueado, apesar de eu ter essa corrente e ter aqui. E a minha corrente I0 continua circulando aqui por esse meu diodo. Somente quando essa minha corrente for igual à corrente I0 é que esse diodo bloqueia. Bom, quando ela atinge esse valor aqui, o que acontece é a minha tensão VDS começa a reduzir. Devido ao efeito Miller, a minha tensão VGS praticamente não se altera durante esse intervalo de tempo. Somente quando essa tensão VDS se reduz a um determinado nível, que é o nível de condução, que o meu transistor está plenamente ali em condução, é que a minha tensão VGS volta a crescer. Essa capacitância aqui se descarrega completamente e o meu dispositivo agora está realmente conduzindo e a minha corrente está fluindo agora plenamente por esse circuito aqui. O processo de desligamento do meu transistor de efeito de campo é similar ao processo de entrada em condução. Só que agora a minha fonte de tensão VGG eu vou fornecer um degrau de tensão cujo valor de regime é preferencialmente negativo para acelerar o processo de bloqueio desse dispositivo. Como eu continuo tendo as minhas capacitâncias parasitas no meu dispositivo, esse primeiro circuito aqui continua com uma resposta de sistema de primeira ordem, portanto, ele apresenta esse perfil de tensão. Quando ele atinge esse valor VGS 0 aqui a gente tem um efeito preponderante do efeito Miller, em que a tensão vai crescendo gradualmente, ou seja, essas capacitâncias CDS e CGD vão aumentando gradualmente o nível de tensão. Quando a minha tensão VDS se torna igual a Vin, a minha corrente de carga flui pelo diodo. Ainda há uma corrente circulando pelo transistor devido à descarga do capacitor CGS, que eu posso observar com a diminuição gradual dessa sua tensão. O interruptor eletrônico apresenta perdas de potência, tanto devido à entrada em condução quanto ao desligamento. Essas perdas de potência são tão maiores quanto maior for a frequência de comutação. Além do mais, ainda temos que contabilizar as perdas por condução. Essas perdas totais, elas influem bastante na eficiência global. Nesta subseção, nós vamos abordar os quadrantes de operação da minha máquina de corrente contínua. Para tal, vamos utilizar essa estrutura genérica aqui de acionamento de uma máquina elétrica de corrente contínua, em que eu tenho uma carga mecânica acoplada aqui ao eixo da minha máquina de corrente contínua. Para alimentar essa máquina elétrica, eu vou
condicionar a energia da minha fonte através de um conversor estático de potência. Se a minha fonte for em corrente alternada, a estrutura do meu conversor vai ser composta por tiristores, enquanto que se for uma fonte de corrente contínua, usualmente nós vamos ter na estrutura ou IGBTs ou MOSFETs. Para facilitar o entendimento, vamos imaginar que essa estrutura aqui de acionamento da máquina está sendo empregada para um veículo elétrico. Portanto, nós vamos ter os 4 quadrantes de operação possíveis para essa minha máquina elétrica aqui. No eixo das abscissas, nós temos o conjugado eletromecânico. No eixo das ordenadas, nós temos a velocidade de giro da minha máquina. O conjugado eletromecânico está intimamente relacionado com a corrente de armadura, enquanto que a velocidade mecânica está intimamente relacionada com a força contra-eletromotriz. Bom, nesse primeiro quadrante, note que tanto o conjugado quanto a velocidade são positivos. Portanto, como o conjugado está no mesmo sentido da velocidade, eu estou aumentando a velocidade de giro dessa minha máquina, ou seja, eu estou produzindo uma aceleração. Portanto, o meu sentido eu vou definir do primeiro quadrante como direto, e esse conjugado aqui está produzindo uma aceleração. Já no segundo quadrante, nós temos que o conjugado é positivo, mas a velocidade é negativa. Ou seja, a velocidade é inversa ao que eu defini como positivo. Nesse caso, observe que o meu conjugado eletromecânico tende a diminuir a velocidade da minha máquina. Nessa situação, a gente está provocando uma desaceleração da minha máquina. E a minha máquina elétrica, nesse caso, está funcionando como um gerador. Ou seja, a minha energia do motor está vindo para alimentar aqui a minha fonte. O que nos veículos elétricos é chamado de frenagem regenerativa. Já no terceiro quadrante, note, eu estou com a velocidade negativa, mas o conjugado está no mesmo sentido, ou seja, eu estou acelerando novamente. Portanto, a minha máquina está funcionando como motor e está acelerando. Portanto, o sentido de rotação é o inverso e está havendo uma aceleração. Já no quarto quadrante, nós temos a situação em que a velocidade é positiva, mas o conjugado eletromecânico é positivo. Esse conjugado eletromecânico tende a diminuir a velocidade, ou seja, eu estou produzindo uma frenagem da minha máquina. E corresponde a essa situação a situação que a minha máquina elétrica está funcionando como gerador, ou seja, eu estou fazendo uma frenagem regenerativa em que eu estou pegando a energia aqui do meu motor elétrico e passando ela aqui para dentro da minha fonte. Existem basicamente 5 topologias para o acionamento do motor de corrente contínua. A gente classifica essas topologias de conversores Schoper, classes A até a classe E. Note que na estrutura aqui topológica nós temos uma fonte de tensão CC. Aqui nós vamos ter a topologia do conversor estático e aqui o modelo da minha máquina elétrica. Nós estamos utilizando aqui um IGBT, mas poderia muito bem ser um MOSFET. Nessa estrutura, nós podemos observar que, como a corrente possui tão somente esse fluxo aqui, quando o interruptor aqui está conduzindo, quando ele não está conduzindo, a minha corrente vai fluir por esse caminho. Portanto, essa tensão VAN é sempre uma tensão positiva para acionar o meu motor. E, portanto, a minha corrente de armadura admite tão somente esse sentido da corrente, ou passando pelo diodo, que é um
diodo para a roda livre aqui, ou passando aqui por essa estrutura do IGBT, ou seja, isso me permite trabalhar apenas no primeiro quadrante de operação, por isso é classificado como conversor do tipo classe A. Já no classe B, nós temos essa topologia de conversor estático, em que a minha corrente necessariamente tem que passar aqui por esse IGBT nesse sentido, ou seja, a minha corrente é sempre negativa. Essa minha tensão VAN vai ser sempre positivo. Bom, se eu tenho tensão VAN positivo, corrente IA de armadura aqui, eu estou sempre operando no quarto quadrante. No conversor Chopper classe C, nós temos aqui em sua estrutura esses dois interruptores conectados dessa maneira. Note que, se esse interruptor estiver conduzindo ao mesmo instante que este interruptor, eu vou formar um curto-circuito na fonte aqui. Portanto, essa operação não pode acontecer. E a forma de eu trabalhar esse conversor é operá-lo como um conversor do tipo classe A, mantendo sempre inoperante esse interruptor, ou como um conversor classe B, mantendo inoperante este conversor. Bom, mantendo inoperante este conversor aqui, a gente pode observar que a minha corrente A vai ser sempre positiva, passando por este caminho, ou pelo diodo aqui de roda livre desse interruptor. Portanto, isso me permite operar tão somente no meu primeiro quadrante. Por outro lado, se eu mantiver esse interruptor inoperante, a minha corrente sempre vai fluir por esse sentido aqui. A minha corrente vai ser o quê? Negativa. Se a minha corrente é negativa, o outro caminho possível que ela tem é pelo diodo ali, e vai fazer esse caminho carregando a minha bateria, ou seja, ela vai funcionar no quarto quadrante. Já no conversor Chopper classe D, nós temos o seguinte: o meu caminho para minha corrente percorrer é esse caminho aqui de corrente, que ela vai passar por aqui. O outro caminho possível que a minha corrente possui é o caminho pelos diodos. Ou seja, meu caminho agora pelos diodos, a minha corrente vai fluir vindo aqui pela fonte, a minha tensão VAN se torna o quê? Negativa. Portanto, este conversor me permite operar tanto no primeiro e segundo. No conversor Chopper classe E, nós temos aqui a estrutura em ponte H do conversor. Eu não posso comandar para estar ligado simultaneamente T1 e T3 ou T2 e T4. Caso isto ocorra, eu vou fechar um curto-circuito por T1 e T3 ou por T2 e T4. Aqui na estrutura nós temos o modelo do nosso motor de corrente contínua. Geralmente a gente comanda simultaneamente T1 e T4 ou T2 e T3. Quando T1 e T4 estão ligados, observe que o caminho da corrente é esse daqui, flui pelos transistores aqui. A tensão VAN e a corrente AN é positiva, portanto, opera aqui no meu primeiro quadrante. Como a corrente é positiva e se eu desligar T1 e T4, esses transistores, essa corrente tem que dar continuidade. Essa corrente vai dar continuidade aqui por T2 e por T3, pelos diodos dessas estruturas. Com isso, a tensão VAN fica negativa, mas a corrente IA continua positiva. Então, eu vou operar aqui no segundo quadrante. Por outro lado, se a minha corrente for negativa, eu posso estar comandando os diodos T2 e T3.
Portanto, a minha corrente vai fluir por esse percurso aqui dentro do motor, a corrente sendo negativa, T2 e T3 on, portanto a minha tensão VAN é negativa, a minha corrente IA também é negativa, estou operando aqui no terceiro quadrante. Quando os transistores de T2 e T3 estiverem off, a minha corrente vai ter continuidade pelos diodos de T1 e pelo diodo de T4, fechando esse percurso. Note que nessa situação a minha tensão VAN é positiva, apesar da corrente A sendo negativa, portanto eu opero aqui no quarto quadrante. Neste caso, podemos então observar que a ponte H permite operar o conversor Chopper nos quatro quadrantes. Na modulação por largura de pulso, também denominada de MLP, mas mais usualmente conhecida como PWM, nós temos aqui um comparador que vai fazer a comparação entre um sinal de controle, chamado também de modulante, com uma portadora triangular, que é uma forma de onda periódica. A saída são os pulsos que vão ser usados para comandar o desligamento e a condução do meu transistor. Como o meu sinal de controle está ligado na porta não inversora do meu comparador, enquanto esse sinal de controle for maior do que o sinal da minha portadora triangular, a minha saída está em 1. Quando ele se torna menor do que o da portadora, que é esse intervalo de tempo aqui, a minha saída vai para o nível lógico 0, portanto vai bloquear lá o meu transistor. Nota que essa comparação vai me gerar uma forma de onda periódica. Se eu alterar o valor de controle, eu vou alterar tão somente a largura do pulso, mas o período continua sendo o mesmo e o período é o da minha portadora triangular. Nessa figura, representamos aqui novamente o nosso comparador, em que VC é um sinal de controle e VP é uma forma de onda portadora triangular do tipo dente de serra. A comparação entre essas duas formas de onda gera Q de T, que é uma forma de onda com pulsos retangulares. Essa forma de onda ela é periódica com período TS. O intervalo de tempo em que o nível lógico fica alto é D vezes TS, e ele varia de acordo com a amplitude de VC, que pode variar de 0 até o valor de pico. Esse D representa para mim a razão cíclica, ou ciclo de trabalho. Portanto, esse D ele pode variar de 0 até 1. Se nós fizermos a semelhança de triângulos entre esse triângulo maior e esse triângulo menor, nós vamos observar que V de pico dividido por TS está para VC dividido por D vezes TS. Portanto, eu posso escrever que D é igual a VC dividido pelo V de pico. Então, se eu tiver o meu sinal de controle na entrada aqui desse bloco de controle, eu multiplicar por 1 sobre V de pico, a minha saída aqui é a minha razão cíclica. E aí eu vou utilizar para esse sinal, que é um sinal contínuo no tempo, um modulador de largura de pulso que vai transformar esse D nessa forma de onda retangular para ser aplicado aqui ao meu interruptor eletrônico. Durante o nível lógico alto,
esses dois interruptores são comandados simultaneamente e vão estar com os transistores conduzindo, enquanto que este inversor garante que estes dois interruptores vão estar bloqueados. Isso evita um curto-circuito. Já no intervalo em que o nível lógico for baixo, esses dois interruptores vão estar bloqueados e esses dois interruptores vão estar conduzindo. E é isso que permite o acionamento do meu motor de corrente contínua. Nessa forma de onda, é ilustrado a tensão terminal produzida pelo meu conversor em ponte completa. Ela é periódica com período Ts, o intervalo d vezes Ts é ajustável de acordo com a variação da minha razão cíclica d. O espectro harmônico dessa forma de onda é ilustrado nessa figura em que, em 0 Hz, nós temos a componente média, em f de S nós temos a componente fundamental, o valor de f de S é o inverso de Ts, e nós temos aqui as múltiplas ímpares da componente fundamental. Se eu aplicar essa forma de onda a uma lâmpada incandescente, eu vou observar que vai haver um brilho luminoso produzido por essa lâmpada. Caso essa frequência f de S seja superior a 30 Hz, eu não vou observar a cintilação luminosa, que é uma variação da intensidade luminosa na lâmpada. Mas eu consigo alterar o brilho dessa lâmpada variando o valor eficaz dessa forma de onda. E eu faço isso ajustando o valor da minha razão cíclica. Agora, se eu pegar essa mesma forma de onda e aplicar um motor elétrico, eu vou verificar que é produzido uma variação no conjugado no eixo desse motor. Consequentemente, eu vou observar uma velocidade dessa máquina. Caso o período Ts seja 10 vezes inferior à constante de tempo do meu motor elétrico, ele vai filtrar através do meu circuito RL essas minhas componentes harmônicas. Portanto, o comportamento dinâmico do meu motor elétrico vai ser dominado pela componente média. Com isso, eu posso simplificar o modelo deste meu conversor estático, que é não linear, por um modelo linear do comportamento médio do meu conversor, em que Vc é a minha tensão de controle, que vai me resultar na minha razão cíclica D. Multiplicando 2D menos 1 vezes a minha tensão VCC, eu tenho o valor médio da tensão terminal que será produzida pelo meu conversor CC para acionar o meu motor elétrico.